Oi, Flávia. Olá. Olá, meninas, bem-vindas. Maria, Mônica. Flávia já tá por aí. Bem-vindos todos. Pessoal, como já é de praxe, eu vou esperar um pouquinho, tá bom? O pessoal tá chegando, para depois incluir a doutora Flávia, que já está a postos, né, Flávia? Aguenta um pouquinho aí. Oi, Mônica! Obrigada! Saudades de você. Bem-vindos todos, gente. Hoje o papo vai ser bem interessante. Há praticamente um mês atrás, nós fizemos uma primeira live com a doutora Flávia e infelizmente eu não consegui salvar. Eu tive um problema técnico no Instagram e não salvei a live, fiquei muito chateada, mas dessa vez vai dar tudo certo e a live vai ficar salva, bonitinha lá no IGTV. E também agora no YouTube, porque eu estou com um canal no YouTube. Pessoal, inscrevam-se lá, por favor, hein? Eu preciso de seguidores lá. Conto com todos vocês. Olá, Débora, bem-vinda. Mais um pouquinho, gente. A gente já começa, eu já incluo a doutora Flávia para nós começarmos. Boa noite, João. Boa noite, Cristina. Bem-vindos todos. Gente, tá um calor aqui, acho que em todo o país, né? E essa luz que fica aqui na nossa cara para fazer os bastidores, nossa, vocês nem imaginam. Deixa eu ver quem mais aqui tá entrando. Pessoal, uma coisa. Olá, Nora. Olá, Renata. Bem-vindas. Não esqueçam, por favor, de apertar o coraçãozinho, tá bom? Por favor, apertem o coraçãozinho. E para que a gente fique lá mais visível, né? Nas lives e nos stories, tá bom? Não esqueçam, por favor. Mais um pouquinho, que eu sei que tem mais gente que vai assistir, que deve estar chegando. Esse horário é um pouco complicado, né? Pessoal preparando o jantar, cuidando das crianças. Quem tem filhos, né? Eu não tenho, então é tudo mais tranquilo nesse horário. Ana Maria... Tem algumas pessoas que eu não conheço. Boa noite, Débora. Maria Antonieta, bem-vinda. E outra coisa, vocês podem fazendo perguntas ao longo do bate-papo, tá bom? A gente vai interagindo e vai colocando a dúvida de vocês na medida do possível. E aí, se por acaso a gente não conseguir dar atenção e colocar o tema em pauta, depois eu passo para a doutora e aí ela comenta. Ou vocês então... entram no Instagram dela e ela pode comentar para vocês, tá bom? Sueli, boa noite. Juliana, boa noite. Mais um minuto. Boa noite, Carla. Mais um minuto e a gente já vai incluir a doutora Flávia. Espera só um minutinho. Obrigada, Ana Maria. Na verdade, é uma figura, né, do Miró. E eu gosto bastante.
Olha lá, ó, vou tirar, vou sair da frente. Eu gosto bastante do Miró e é um quadro que faz, é um pintor que faz a gente, a cada momento que a gente olha para o quadro, você imagina uma coisa, você tem uma visão de uma coisa diferente. Então, é um pintor que eu gosto bastante, mas é uma gravura. É isso. Bom, vou incluir a doutora Flávia. Flávia, atenção. Olá! Oi, querida. Tudo bem, Flávia? Tudo, e você? Deixa eu só me ajeitar aí, eu pausei. Você precisa descer um pouquinho a câmera, talvez? Eu acho que sim. Desce só um Peraí. pouquinho, se der. Oi, Nara, boa noite. Peraí, senão cai tudo. Isso. Aí. Não, cai tudo, né? A gente As segura pessoas uma não coisa. imaginam É, a engenhoca que tem por trás, né? acho que agora foi. Foi, ó, tá ótimo, tá ótimo. Ai, muito bem-vinda. Ah, gratidão, querida. Muito obrigada Pra pelo nossa, convite, é um prazer. O pessoal está aqui nosso. chegando. Oi, querida. Oi, Bruna, que é minha irmã. Oi, Carla. Ai, a Carla, Bruna, prazer, bem-vindas. Nosso segundo bate-papo, né? Dessa vez vai dar tudo certo, vai ficar salvo no IGTV, no YouTube, em todos os lugares. E estou muito feliz dessa segunda rodada. Eu também, na verdade, deu certo, né? Mas deu super certo, deu tão certo que a gente ficou triste que não ficou salvo, né? Que a Não, gente não, queria. Mas o bom é que teve a segunda rodada, a gente agora compensa um pouquinho, né? sem E dúvida, sem combina de dúvida, novo. A gente sem faz outro dia de dúvida. harmonização Outro facial. dia, Mas é isso, pode mas é um falar. prazer estar aqui de novo com você. Muito obrigada pelo convite. É muito bom Imagina. falar do que a gente gosta de fazer, e ainda mais quando a gente trabalha com o que gosta e quando a gente fala de saúde e de beleza. Então, e você com moda. Então, tá tudo maravilhoso. O Tá universo tudo feminino ali, né? completo. Não, muito, muito bom. E para quem não assistiu nosso primeiro bate-papo, só vou explicar um pouquinho. Nós fizemos uma primeira conversa e falamos muito de estética, né, Flávia? De beleza mesmo. E agora a intenção é conversar um pouquinho a respeito da parte clínica, né? Porque a dermatologia é um universo vasto. E então nós separamos o tema. E então hoje é a parte clínica, a mulherada quer muito saber a respeito dos melasmas, enfim, queda de cabelo, pintas, enfim, tem muita coisa para a gente falar, não é verdade? É verdade, Então, estou vendo aqui o pessoal chegando, a Carmen chegando aqui, falando que as lives acrescentam, eu fico super feliz. Eu estou um tempinho sem acrescenta. fazer live, acho que a última que eu fiz foi com você. Eu fiz muitas seguidas, semanalmente, e aí eu resolvi dar um tempinho, foi quando a gente começou, fiz a primeira com você para a gente começar a falar de beleza, propriamente dita, né? Funilaria e Uhum. pintura, eu gosto de brincar a parte externa. E hoje eu estou voltando para essa segunda etapa que, apesar de ser essa questão mais clínica das doenças, também tem a ver com a saúde, né? Interna, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas com a beleza, que quando, né, algumas questões se juntam um pouco, né? Ficam no limite entre beleza e doença, né? Então, Porque a beleza ela patologia. vem de dentro, né? Acho que a gente é tratar dentro para você ficar bela, porque também não adianta só maquiagem, procedimentos quando você não está bem por dentro, né? Então acho É, que é importante o tratar a pele mesmo, cuidado. A gente vai, digo, amadurecendo, né? Não envelhecendo e cada dia que a gente acorda é uma coisa diferente no rosto, no corpo. Para as mulheres que já estão aí na faixa dos 50,
a menopausa, que é um turbilhão de coisas aqui, de acontecimentos, cada Muitas dia realmente é uma... alterações. Nossa, é uma loucura, né? Então, eu acho que e a pele tem tudo a ver com isso, né? Porque ela reflete, né, aquilo que a gente está passando, a parte emocional também, toda essa loucura desse ano de 2020 que precisa acabar logo, porque mexeu com tudo isso, né? Tem uma E parte boa, né, que as pessoas começaram a olhar um pouquinho mais para si, e aí o autocuidado em algumas pessoas melhoraram, que é um carinho. Quando você começa a se cuidar, já é um sinal de que você está querendo melhorar, trabalhar você mesma, se aceitar, ver os seus pontos melhores e ajudar a realçar outros, talvez que não sejam tão bons, mas transformar e a gente conseguir fazer esse equilíbrio, né? Como a gente comentou, até com a harmonização facial. Mas o autocuidado, o carinho consigo, já é um bom caminho, já não, ajuda, né? Porque realmente a, as mulheres, nós mulheres sentimos muito essa diferença, essa transição toda mexe muito. Poxa, eu não tinha isso. Aí um dia você olha e encontra algo que não está agradável. E não, nós somos assim, mutantes, né? Mulher de fases mesmo. Todo mês é um ciclo, e cada ciclo é um humor, cada ciclo é um hormônio. é E a gente vai verdade. lidando com isso depois com o passar da idade também. Aí é uma ruga que não tinha, é um pouquinho de queda que não tinha, é o cabelo que afina. Cabelo que E, afina, é uma então, loucura tem muito, mesmo. mas é muito bom isso, porque é um cuidado, a gente está em constante metamorfose mesmo, e aí a gente começa também a observar que não adianta só cuidar do externo, que o externo é um reflexo do que está dentro. Então, se você quer uma pele bonita, eu sempre brigo com meus pacientes, né? Que a gente vai falar sobre as patologias hoje, mas se quer uma pele bonita, você tem que ter hábitos de vida saudáveis, né? Você precisa ter o estilo, esse hábito de vida saudável, para que você possa ter um corpo saudável e você ganha de brinde uma pele linda. Boa, gostei. Ganha de brinde. Ganha de Verdade. brinde um cabelo bonito, forte, a pele bonita, saudável. Tem muitos pacientes que quando começam a fazer um detox, começam a ficar mais no suco durante o período da manhã, essa questão do jejum, às vezes intermitente. Fala, nossa, esse período que eu estou só no suco, como a minha pele está com mais brilho e não precisa às vezes nem fazer tanta toxina. Já vê uma melhora na ruga quando a alimentação fica melhor, fica mais saudável. Melhor. Tem muita gente que às vezes não acredita nisso, mas quando começa a fazer, a gente se sente, a questão não é o nosso foco, mas enfim, a questão da alimentação, quando a gente diminui, quando a gente consegue fazer uma coisa mais regrada, os primeiros dias a gente realmente são muito ruins, mas depois a gente fica com uma sensação muito boa de leveza, né? É muito bom a gente se sentir leve. E aí, enfim, quando você faz alguma coisa, aquele carinho que você disse para si, isso reflete no rosto, né? Na pele, enfim. E é interessante que Mas às vezes a gente, o ser humano, a gente vai muito nas polaridades, né? No dual, né? Para você entender o que é bom, a gente vai no ruim, do ruim para você entender o que é bom. Então, quando às vezes você não está tão bem, você consegue mudar um hábito e você se sente melhor com ele, você, puxa, então não posso mais fazer o caminho inverso. Se eu já experimentei, vi que isso aqui, como eu fiquei melhor, não vou voltar. Isso dá uma força para você conseguir ir melhorando cada vez mais, né? Então, é como eu brinco com os verdade. pacientes aqui, se você vem ao médico com sempre, a gente vai estar sempre. Hoje eu falei isso para uma paciente, que ela é minha paciente já há uns 5 anos. Falei, então você vem sempre, cuida, faz alguma coisa, a gente está sempre estimulando o colágeno, está sempre melhorando a profundidade das linhas, está cuidando das cicatrizes de acne, cuidando da saúde de dentro para fora, sempre equilibrando a saúde, se ela tem alguma descompensação, porque tem as idades, né? Então entra no meio climatério, então ela já vai sentindo essa diferença toda na disposição, na energia, e a gente com a medicina da homotoxicologia e da medicina de regulação, que é o que eu trabalho mais, a gente Uhum. consegue ir acompanhando e melhorando cada fase, vendo o que cada fase está precisando. E aí, na hora de você fazer um procedimento estético, você não precisa tanta coisa, porque você já tem tudo Preparada, né? já está preparada. Já fez uma tarefinha de casa, vamos dizer Já assim, né? ajuda bastante. Ajuda Faz bastante, né? diferença a longo prazo, sim.
Verdade. Ô, Flávia, é assim, eu tava pensando, né? A gente fez um roteirinho, acho que pegando um gancho um pouquinho desse período, que não tem como não falar nesse período todo que a gente vem vivendo, que ainda não acabou e vai se saber quando vai acabar. As coisas estão voltando. Eu sou da opinião que a gente precisa voltar, a gente precisa ter coragem, claro que com todo o cuidado, a máscara, o colchão, mas a gente precisa ultrapassar uma linha e tentar voltar um pouco para a vida normal, mas eu converso com muita gente que ainda tem muito medo e além do medo aí vem as consequências, né? Eu fiz uma live com a terapeuta Luísa e falamos bastante dessa questão do emocional e eu acho que aí do emocional vem alguns problemas clínicos e eu acho que a pele, né? Então reflete e aí até para poder bater esse papo eu peguei alguns exemplos. Então, pessoas que passaram a ter uma queda absurda de cabelo nesse período, a acne, também muita gente com acne, pessoas que não tinham, algumas situações como herpes zoster, que é uma coisa complicada, enfim, que eu acho que vem do estresse também, alergias, transpiração em excesso, eu mesma tive no começo da pandemia, eu tive como é que eu vou dizer? Uma crise de ansiedade, né? Que ainda bem que eu consegui superar, mas aí veio, passei uma fase com uma transpiração excessiva. Então, esse período acho que está trazendo uma série de consequências clínicas, não só emocionais, mas também que refletem na pele, no corpo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Você realmente teve um aumento de casos nesse período? Eu sei que tá difícil até de atender pacientes, acho que agora que os atendimentos estão voltando mais ao normal, mas queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, né? Sim, total sentido. Inclusive, que eu mais lido no consultório, né? Porque vai mudando também um pouco o perfil, desde o início da pandemia e agora. Então, no início, quando eu comecei a voltar a atender, as pessoas estavam com muito receio, e eu também falei, ninguém, né? No caso, eu trabalho bem nessa questão de estética e da parte clínica, né? Da saúde como um todo, e me surpreendi, porque eu comecei a atender um dia, dois, fui voltando, falei, preciso voltar a atender, porque muitas pessoas falavam, faz online, e as queixas eram mais ou menos essas mesmo, as mesmas, né? Primeiro começou com ressecamento das mãos, porque muito álcool gel, ninguém sabia como proceder, o que estava acontecendo, e seguido do uso de máscara, então todo mundo desenvolvendo uns alergia pela máscara, que a gente chama de dermatite de contato. Entendi. Outros desencadeando acne, porque a máscara abafa, aumenta a oleosidade da pele também na região. E com o aumento da oleosidade, vem a acne de uma forma mais que não tinha antes, por exemplo, né? Entendi. Então, homens começam a fazer mais foliculite, porque fica mais abafado, da barba, pressiona. Às vezes, muitas vezes a respiração também fica dificultada, você acaba respirando mais o seu próprio gás carbônico de volta, né? Então, eu sempre falo, só realmente... E eu fui dando as dicas e sim, comecei a sentir a necessidade de ver, porque dermato precisa ver. E em contrapartida, outras pessoas assim, desesperadas, porque começaram a fazer... trabalhar em casa, né, home office. Flávia, eu não posso me ver, tô com a minha testa toda franzida, pelo amor de Deus, faz meu botox. Então eu falei, botox. Desesperada, não pode sair de casa, pelo amor de Deus, vem fazer meu botox. Então foi bem interessante, eu vivo isso realmente no dia a dia. Então eu comecei a tomar todos os cuidados necessários aqui, com os pacientes e tudo, voltei a atender. E eu fiz um top 10, né? O top 5 das lesões, né? O Botox acabou ganhando. A beleza ficou em primeiro lugar. Todo mundo falando, não dá para ficar fazendo. Todo mundo desesperado.
E aí começa a ver a marca, a ruga, começa a achar feio, e eu tô muito envelhecido, começa a ver tudo, mas não tem filtro, né? No Zoom, como a gente brinca, É ainda não. verdade, não tem no Zoom, não tem no Skype, não tem Não tem filtro. como escapar, eu brinco, não tem É como você escapar verdade. do Skype. Nas reuniões, E, né? Haja maquiagem. e outras pessoas ficando muito deprimidas. E com isso, com a questão, a nossa pele é o maior órgão do corpo humano. E a pele ela está envolvida com todas as funções do organismo, não é? Sim. Então, o que acontece? E ela, nesse envolvimento com todos os órgãos, ela é um órgão suporte para os órgãos do organismo. Tá. Então, a gente consegue, quando algum órgão está comprometido, a pele que vai e ajuda. Então, ela serve como um sistema de drenagem, vamos dizer assim. Então, a gente elimina a toxina através do suor, a gente aumenta a produção do sebo pela pele, também é uma forma de eliminar a toxina. Então, quando você está com excesso de alguma toxina, metal pesado, e o teu órgão, tua parte interna não está mais dando conta, é como se o sistema já está sobrecarregado. Entendi. Então, geralmente, alergias, problemas respiratórios, acaba tendo congestão na pele também. A medicina chinesa explica muito bem essa correlação toda, mas a gente, para resumir, a gente chama de órgão emulquitório a pele. Então, é um órgão de drenagem. Então, ela dá um suporte para todos os órgãos. E então, a gente consegue eliminar as toxinas. E ela também é o que nos faz a nossa limitação do externo com o interno. Então, tanto para o de dentro para fora, como de fora para dentro. A famosa flor da pele e das emoções. Então, conexão direta cérebro-pele. O folheto embrionário do bebê é o mesmo, a origem é a mesma. Então, sentiu aqui, sente todas as partes do corpo. A gente brinca que às vezes sente tanta dor que é visceral, né? Dói dentro, né? É verdade. Então, a pele é a nossa barreira de proteção com o mundo externo e o nosso mundo interno para o externo também. Então, ela tanto coloca para fora como para dentro. Para dentro. Quando a gente está muito estressado, o nosso sistema imunológico também abaixa. E com isso, por exemplo, como você comentou, por N motivos, às vezes, não só a questão da pandemia, mas outros problemas do dia a dia, o sistema imunológico abaixa. O herpes zoster, por exemplo, é quem um dia já teve catapora, né, a varicela, e o vírus do herpes, ele fica no nosso nervo, como se ficasse uma memória, ele ficasse adormecido. Estou falando de uma maneira leiga para que todos possam entender, tá? Perfeito, então, ótimo. Por exemplo, a trajetória do nervo geralmente vem da nossa coluna e vai fazendo um arco nos dermátomos da pele. Então, quando acomete, por exemplo, um arco costal, começa uma dor muito forte na região torácica. Tá. E de um dia começam a surgir umas lesões, umas pequenas bolinhas vão estourando. E ela pode aparecer atrás e pode aparecer na frente, na lateral não. Mas por que isso? Porque o trajeto do nervo é o mesmo, ele vem da coluna e vai até aqui o nosso meio, até o mediastino, nesse osso aqui do externo. Entendi. Só que, por algum motivo, o vírus só propagou nessa parte anterior e na posterior e deixou a lateral sã. Só que tem um problema sério no herpes zoster, né? Porque quando as lesões secam, a gente consegue tratá-las, vão embora, mas existe uma sequela que se chama neurite pós-herpética, que é como se fosse uma inflamação, é uma inflamação do nervo, e fica como se fosse uma dor fantasma, e essa dor pode demorar anos até. Fica aquela informação ali ainda, uma inflamação. Então, a gente tem que cuidar logo, né? Então, tem que medicar, e aí o paciente precisa vir ao médico e a gente entender o todo. Então, isso pode virar... mudança, às vezes, de estação, mudança de temperatura, tudo que baixa a imunidade, depressão, tudo. E as pessoas estão... Algumas doenças mais graves, às vezes, abrem um quadro com herpes zoster primeiro. Então, a gente sempre tem que dar uma investigada na saúde como um todo. Porque que a pele está ajudando, né? Entendi. Então, pode ser só o emocional. Isso pode virar mais para frente, talvez, uma fibromialgia, alguma coisa assim? Ou não tem? A fibromialgia é uma outra coisa. Essa questão da neurite é no local mesmo, onde tinha as lesões, no local, seca, não tem mais lesões, não tem cicatriz, nada, mas a dor fica incomodando lá.
Tem É como se tratamento, a fosse... gente trata com terapia neural, trata com biopuntura, com homeopatia. Enfim, tem tratamentos, tem medicamentos, né? Sem ser só da homeopatia. Então, a gente tem um Entendi. arsenal para tratar. Mas a pessoa Que precisa bom, de um então... suporte, não só do físico, mas do emocional. Então, muitas vezes, às vezes a gente entra com um floral, entra com uma terapia e a conscientização do período. Então, eu tive bastante caso com herpes zoster para atender. Tem gente até que está aqui online que teve, e sabe bem do que eu Entendi, estou falando. entendi. E depois, então, teve essa questão da dermatite das mãos por conta de sabão e de álcool gel. Fiz até Álcool vários, gel. fiz alguns resumos, vários posts sobre isso, né? Pedindo para que dá preferência sempre por lavar as mãos. Só passa o álcool gel quando você vai para a rua. Chegou em casa, é lavar a mão. Tem alguns sprays, Entendi. alguns cuidados, desinfetar, todo mundo agora já está perito nisso, né? Total, né? Banho e lava a mão e sempre com os sabonetes menos agressivos possíveis, porque você vai ficar lavando também toda hora, não adianta. Só lava se você for na rua. Não faz sentido ficar passando álcool gel dentro de casa se você não está com ninguém contaminado junto, né? É até Entendi, perigoso, né? Você entendi. risca o fósforo. A gente vê alguns casos desse no Pois YouTube. é, o álcool virou É uma não só o febre. álcool gel, né? Mas o álcool virou um produto, né, comum em casa, e as pessoas esquecem do perigo também, né? É. Fica na cozinha, fica todo mundo passando álcool toda hora, realmente Fica dentro acaba do sendo carro perigoso, né? aquecendo, né? É complicado. Dentro do Tem que ter carro, atenção. é verdade. E as Ô, outras coisas. Flávia, e queda de cabelo? Sim, Teve? muita queda de cabelo. Teve vários motivos, né? Como eu te disse, a pele e os anexos, né? A pele, cabelo, unha, é um reflexo da tua saúde. Como você está dentro, é como está fora. Para o organismo, entre aspas, a pele e os anexos, ele é supérfluo. Então, quando você tem algum problema interno, a energia e as vitaminas ela é direcionada para dar suporte para o organismo como um todo. Se sobrar para pele, cabelo e unha, ótimo. Se não, não tem problema. Não é supérfluo. Entendi. O importante são os órgãos vitais. Então, com a questão do estresse, você tem uma série de hormônios que são produzidos que vão desencadear um monte de processo no organismo que vai levando esse déficit também de energia e de vitaminas pelo teu organismo. E aí, na pandemia, muitas pessoas começaram a se alimentar muito mal e não ter mais atividade física, né? Que é tão importante. O ato de você respirar, oxigenar o seu corpo. A gente acha que isso é uma bobagem, mas é super sério. A gente vai adoecendo porque a gente às vezes não respira, falta oxigênio interno. A gente precisa de oxigênio para ter um corpo saudável. E durante a Entendi. atividade física, você também, através da transpiração do suor, você também está colocando as toxinas para fora. Pra fora. E sem contar na parte emocional, que você tem mais vitalidade. Quanto mais exercício você faz, no caso da fibromialgia, por exemplo, a gente chama hoje em dia de mitocondriopatia. Toda célula ela é um ser em si, é uma indústriazinha. Então, tem lá onde faz o lixo, onde tem a energia, onde capta a vitamina, transforma ela em proteína e assim vai. Interessante Mini usina. esse cenário, interessante. Então, dentro dessa empresa, às vezes eu brinco, você tem onde você tem a nossa indústria de energia ali. Esqueci o nome agora, desculpa. Entendi, imagina. E aí, se você não está com as suas... Quanto mais parado você fica, o organismo entende que você não precisa de muita energia, que a gente fala de ATP. Enfim. Se você começa a fazer mais energia, falou, opa, a gente está precisando fazer mais combustível, vamos botar a indústria para funcionar, vamos botar mais carvão, mais lenha ali para aquecer. E você tem que ter o substrato correto também para fazer a lenha queimar. Você tem que ter a lenha. Então, você tem que ter a gasolina para o carro funcionar e você tem que dar a partida. Entendi. E ter um movimento. Então, a partir do exercício, você consegue aumentar essa quantidade de mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia. Lembrei a palavra. De energia, tá. Entendi. E quando você começa a ter fibromialgia, porque você está faltando energia nas células. Então, tem todo o trabalho, tem muitos trabalhos científicos falando a partir disso. Por isso que a vitamina D também ajuda, mas aí é uma outra história. É uma outra história. É uma outra história. E entendi. Então, essa questão, você estava me falando da queda de cabelo.
Então, a queda, com isso tudo, com o estresse, o aumento do cortisol, as alterações, né, diminuição de serotonina, dando depressão nas pessoas. E isso tudo vai estimulando alguns hormônios internos, não sempre positivo, é o jeito que o organismo acha de ficar bem. Nem sempre o jeito que ele acha é o melhor, mas é o que ele tem Dá para um se manter jeito, vivo. né? Ele Nem dá um sempre é o jeito, melhor. então falta uma energia para a unha. E aí as pessoas começaram a se alimentar também, começou a faltar o substrato lá, para a gente poder fazer e produzir. E sem contar que começa a comer coisas mais erradas, de uma maneira mais desregrada, né? Principalmente o açúcar, glúten, lactose, aí vai. Você começa a intoxicar mais o organismo, né? E aí Entendi. começa a dar então as dermatites atópicas, as psoríases começaram a surgir mais nesse período, pelo estresse e pela Por má causa do estresse. alimentação. Eu sempre falo que a gente Entendi. acaba aqui na visão holística, na integrativa, né, que eu trabalho com essa linha tanto alopata quanto mais homeopata, o que a gente observa é que você começa a adoecer quando você altera o pH do teu sangue, quando você começa a ficar mais ácido. Por isso que a gente pede, toma limão em jejum, toma um suco de verduras em jejum, por tudo isso para te ajudar a alcalinizar o seu sangue. Porque com sangue mais alcalino, com terreno biológico que a gente fala bom, só nascem coisas boas. Se eu tenho um solo ruim, a semente não vai germinar, vai ter mais erva daninha. Mas o que a gente quer nem sempre o que a gente está pensando que vai florescer. Então, de acordo com o que você come, é o que vai nascer ali. Então, a sua flora bacteriana muda. Por isso que hoje você tinha me perguntado sobre os probióticos na conversa que a gente teve. Verdade. Os probióticos vão ajudar a gente a alterar um pouquinho isso, porque de acordo com a alimentação, a gente vai alterando a nossa flora da pele. E com produtos químicos que a gente vai usando. E produto químico não é só produto de limpeza, é o seu shampoo, é maquiagem, é o sabonete do banho, né? São os Tudo cremes isso interfere, que né? Tudo isso interfere, né? Tem metal pesado, enfim. A gente vai se contaminando, o desodorante não sabe da onde, né? A água que bebe. Às vezes eu vou lá, pingo as gotinhas de homeopatia na água, mas se a sua água não é de boa qualidade, tem muito flúor, muito cloro. Uma professora minha, que também é dermato, e trabalha muito com essa questão de tricologia, com a saúde do cabelo, e ela fala muito da questão da saúde interna, né? Então, tricologia, o que seria? É o estudo do cabelo. Ela é especialista em cabelo, Tá. E ela tem essa visão toda integrativa também, a doutora Elisete Kaffer, lá de Campinas. Então, ela é uma grande estudiosa já há muito tempo. Quando eu comecei a aprender, ela já dava aula para o bebê. Legal. Então, ela foca muito nisso. A água do chuveiro, que a gente está tomando banho, né? Muito cloro. Aqui na cidade, a gente tem um nível de cloro muito grande na água. Alto. E isso a longo prazo vai impregnando e às vezes de trocar a água do chuveiro e a água que você está bebendo já tem uma melhora para a saúde como um todo. É impressionante a mudança. Entendi. Mas acho que tem uma questão, agora não saindo um pouco da questão da pandemia, mas vamos supor, ainda falando do cabelo, né? A mulher, quando entra lá no climatério, ou, enfim, a menopausa, acho que isso também tem uma mudança radical no corpo. O cabelo, às vezes, é afetado, as unhas são afetadas. Eu acho que, aí eu não sei, mas aí isso advém da questão hormonal, né? Sim, é uma repercussão geral. Sim, tem a idade, tem a alteração hormonal que a gente chama normal, mesmo, por exemplo, a menstruação é uma alteração hormonal que o organismo vai ter todo mês, normal. Se ela vai ter cisto de ovário, se ela vai ter outras questões que vão alterar mais ainda, para mais ou para menos, é uma outra questão. Mas o fato é que todo mês a gente já tem essa alteração hormonal normal e isso já tem consequências. Tem pessoas mais sensíveis, tem outras menos sensíveis. Tem outras que têm mais dor na mama, outras enchem mais de acne, oleosidade do couro cólicas. As cólicas. Então, vai depender, é muito individual. E aí entra o estilo de vida de novo. Também claro. Tem sempre que olhar para isso. No caso de quando a gente entra no climatério, 40, 45 anos, cada vez está mais cedo. Eu tenho visto isso muito no Cada vez está mais cedo? Cada vez está mais verdade cedo. Isso? É verdade. Tem a ver com a questão de cada vez estar mais cedo também as meninas entrarem, começarem a menstruar, ou não tem nada a ver?
Na teoria existe sim, porque nós mulheres, quando nós nascemos, a gente já tem uma quantidade X pré-determinada de óvulo que a gente vai ter ao longo da vida. E todo mês com a Entendi. menstruação você vai tendo aquela Você vai eliminação. Então, eliminando. uma hora, quanto mais cedo você começa, mais tarde Mais você vai ter cedo essa, mais cedo também você vai você... tendo essa diminuição. Mas Entendi. isso não é uma regra, porque às vezes a gente vê pessoas que começaram cedo, por volta de 10 anos de idade, e estão gestantes com 45, 46. Então é possível. O que eu Verdade. observo é mais uma mudança no estilo de vida mesmo. Nós mulheres, não é que eu queira falar nem valorizar, mas é uma realidade. Nós somos muito mais sobrecarregadas na atualidade do que antigamente. Sim, Então, o estresse sim, é multitarefa mesmo. A gente já sim. recebe aqueles memes lá com mulher com o bracinho para todo Com lado. vários braços. Não E que isso sejamos feministas nem nada, mas é não, de jeito verdade, nenhum. né? A gente trabalha fora, a gente tem que fazer as coisas em casa, tem os filhos, para quem tem filhos. É verdade, né? É multitarefa, né? Eu falo assim, meu marido às vezes brinca comigo, eu falo assim, você quer quem agora? A arquiteta, a engenheira, a técnica de TI? Qual auxílio agora? Digo ele, né? Quando eu me formei, ninguém me avisou que eu ia ter que fazer live, que eu ia ter que ser modelo. Hoje em dia, né? Fazer É selfie, verdade. entender de tanta coisa. É Então, verdade. a gente vê, e isso tem um custo muito grande para nós mulheres, porque a gente não respeita mais nosso ciclo. Por exemplo, não sei, fazer um comentário aqui, acho que deve ter mais meninas mesmo, mas nas tribos indígenas, né, principalmente as americanas, aqui no Brasil também algumas talvez ainda mantenham a tradição, mas existia a tenda da lua. Então, as mulheres, né, geralmente elas eram mais responsáveis pela agricultura, né, pelo plantar, pelo colher, e os homens mais pela caça. A caça, Ok. pesca, enfim. Sim. O serviço mais braçal, cada um tem seu papel. O homem ele é projetado para ter mais força. A mulher tem um Concordo. papel para ser mais feminina e mais emotiva. E isso Exato. complementa, né, o que é Concordo bacana. plenamente. Cada um Vai com seu complementando papel e o seu cada um. papel é importante, um complementando o outro, né? Exatamente. Concordo. E tudo bem, eu acho isso ótimo. Tem gente que acha que não. Você tem que. Não, eu acho que tem que completar, complementar. Então, Concordo com nas você. aldeias indígenas existia essa tenda da lua. O que é isso? Todas as meninas, as mulheres, as anciãs, as mais velhas, né, as avós, também ficavam lá para ajudar. Então, nesse período da menstruação, elas ficavam na tenda, ninguém trabalhava. É um Entendi. momento que a mulher ela tá mais sensível, ela tá mais emotiva, vem uma criatividade maior. E você então aproveita para acolher e ficarem juntas, unidas. É o feminino, o coletivo em grupo. Então era Interessante. respeitado esse momento. E as mais antigas ajudavam as mais As novas, mais né? E novas. era essa. Então tinha essa questão muito forte do feminino, né? Da valorização, do respeito. Nesse período, a mulher não trabalha, ela fica recolhida. Fica E isso hoje em recolhida. dia você vai trabalhar com dor ou sem dor, com dor de cabeça, sem dor de cabeça. Verdade. As É, meninas umas menstruam. sofrem mais, né? Umas têm umas Sim. cólicas absurdas e não conseguem. Mas isso tudo está muito relacionado sempre com a alimentação. Sempre com alimentação, né? Sempre. Tem uma questão genética, sempre, claro. Mas a alimentação e o estilo de vida, a atividade física, isso vai interferir demais. Entendi. E o Agora falando repouso, tem pessoas que precisam mais desse respeito do repouso do que outras, né? do que Infelizmente, a outras, gente não né? tem mais as tendas, né? Já pensou? Não, não Já dá. pensou? Que prejuízo, né? Já tem tanta gente que agora, se você é mulher, a gente não contrata. Vamos contratar homem porque não engravida, não Nossa, menstrua. demissão na hora. É. Um outro tema que assim, foi muito pedido, aliás, na primeira live as meninas mandaram, que é a questão das manchas, né? As famosas manchas, os melasmas, né? O nome técnico é melasma, nome clínico, né? Nem toda mancha é o melasma, mas a grande maioria geralmente se encaixa dentro da família do melasma. Do melasma. Que eu acho que, assim, pouco que, né, que eu sei, que enfim, que a gente lê, me parece que surge muito quando a mulher engravida, né?
E eu não sei se também agora, assim, no climatério, quando a mulher entra na menopausa, se também aparece, e também se aparece quem tomou muito sol na vida, assim, depois mais para frente ela vem com muita força, se tem outras coisas também que desencadeiam, tem umas manchas que a gente percebe que são muito fortes, né? Eu não, assim, parece a pessoa fala, eu trato, mas a mancha não sai. E então, queria que você falasse um pouquinho disso, que acho que é um tema aí que tem muita gente que está aqui que pediu para que a gente falasse a respeito. Então, vamos lá. É assim, dermatologia não parece, mas é um assunto bem difícil. É sempre um desafio. Eu imagino. Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente consegue fazer um diagnóstico de olhar e ver muito rápido. Ah, mas ela nem me encostou, nem me examinou e já sabe o que que é? Muitas vezes sim. A gente já tem o olho treinado, já tem estudo, nem não necessariamente a gente precisa tocar para ver. E muitas vezes É o chamado olho clínico, ver, né? Às vezes a gente brinca que tem olho na pontinha do dedo, porque às vezes a gente precisa sentir a lesão. Então tem os dois lados, né? Às vezes eu preciso tocar para ver, para sentir, para saber. Porque tem muito diagnóstico diferencial, as doenças às vezes são muito parecidas. Mas e cada caso é um caso também, cada né? caso é um caso. Tem os padrões, né? Por exemplo, acne, acne da adolescência, acne da mulher adulta, acne por medicamento, reação alérgica a medicamento, acne por contato, agora pela né? máscara. Isso, efeito colateral. Mas a gente às vezes faz melasma, queda de cabelo é queda de cabelo. Porém, às vezes, a origem é multifatorial. Não existe um fator único. Então, na dermatologia, a gente brinca que tem os livros, são gigantescos, muita matéria para se estudar, mas matérias mais complicadas. A gente faz diagnósticos, fica tudo lindo, mas na hora de curar, não tem ainda, a gente não sabe bem a origem, não sabe bem como trata. Aí o pessoal já até brinca, vai passar corticoide que resolve. Mas não é bem assim. Não é bem assim, né? É porque realmente é multifatorial. Então, por exemplo, no caso das manchas, né? O que a gente observa, a gente ainda não tem uma causa definida, por isso que a gente ainda não tem um tratamento que vai lá e resolva. Passa isso, toma isso que vai resolver. Então, muitos dos problemas na dermatologia, dermatite seborreica, couro cabeludo, aumento da oleosidade, a acne, a psoríase, as doenças autoimunes, quase tudo, a gente tem tratamento, mas ainda não tem uma cura definitiva. Então, a gente tem um problema, a gente vai tratando da melhor maneira possível até zerar. Muitas vezes a gente até quase praticamente uma cura, mas não significa que não possa voltar. É que nem você ter uma assadura hoje e depois de um ano você deu condições de novo, desenvolveu uma assadura novamente, uma micose de pele. Foi na praia, em excesso, aumento da oleosidade, desenvolveu o famoso pano branco. Então, mas no caso do pano branco é simples, porque eu sei quem é o agente, quem é o fator, eu vou lá, passo o remédio, trato, acabou. Como é que chama essa? Pitiríase versicolor ou pano branco. Essa eu não Ele é conhecido leigamente como pano branco. Depois eu te mando um print para você ver. Essa eu não conhecia. Umas manchinhas brancas na pele, vai ficando tudo branquinho. Já é uma micose? É uma micose. A gente já tem esse fungo no couro cabeludo, ele se aumenta. Só que, por exemplo, até 100 ele é benéfico, ele faz o controle, ele faz parte do nosso microbioma. Porém, se ele vai para 1 milhão, porque a gente tem situações para ele se proliferar em excesso, ele começa a causar alguns danos, alguns estragos. Nada é demais, mas começa a manchar toda a pele, fica descamando, como se fossem umas lesões descamativas. Ao longo do corpo, que tem a ver com esse fungo que gosta de ficar no pelo. Porque teve um desequilíbrio dessa flora da pele, né? Então, a gente identifica isso, vai lá, trata, resolvido. Trata e pronto. Mas agora, o melasma não é... da acne, dessas outras doenças, como eu comentei, não necessariamente, porque eu tenho que ver a origem. E, geralmente, a origem disso tudo tem a ver com as questões hormonais, tem a ver um pouco com a genética, com a predisposição, porque não é toda mulher, mais nas mulheres do que nos homens, todas as mulheres que desenvolvem. A gente sabe que tem uma grande influência hormonal, e mulher hormônio quase que a vida inteira, né? Então, as jovens daqui a pouco começam com anticoncepcional, tudo que a gente toma, ingere,
os medicamentos, muitas vezes, eles são fotossensíveis. O que é isso? A gente toma, a gente esquece que a gente toma um medicamento e todo o nosso corpo tem circulação. Então, eu tenho circulação na pontinha do nariz. O medicamento que eu tomo, ele pode muito bem ter receptores, por algum motivo, na minha pele, em alguma região do corpo, que reage com a luz do sol e pode manchar. Então, você está na praia. É como se você toma o remédio e, em tese, ele circula pelo corpo, E se né? quem Vamos tem dizer muita assim. sensibilidade, tem uma sensibilidade, está muito na superfície, reagiu com a luz do dia, tem vários Pode medicamentos. manchar. Pode manchar. Tem muitos medicamentos que você tem que evitar sol enquanto você está tomando. Roacutan, isotretinoin oral, para acne é um deles, né? O anticoncepcional, ele pode Anticoncepcional, trazer? sim. Por isso que, geralmente, ou você começa a vida adulta tomando um anticoncepcional, tem uma alteração hormonal e tem essa questão da sensibilidade, fotossensibilidade. Outras pessoas têm a questão da... quando vai engravidar, porque você também tem outra fase de alteração hormonal. Muitas Geralmente mulheres, né? Começa a diminuir um pouco os melasmas quando a pessoa passa da menopausa, que você começa a ter realmente a pausa da questão hormonal, porque não se sabe bem o porquê, mas a gente tem mais receptores na pele, pena que não é no rosto inteiro, não só em áreas, né? Inteiro. Já que Podia manchar tudo de uma vez, tudo. né? Não, fica só localizado. Geralmente aqui, né? Assim. Agora, quando a gente vê essas manchas e vê a localização dela, hoje em dia com essa medicina integrativa, e a gente integra as técnicas, integra as várias formas de medicina, por exemplo, a antroposofia, ou a toxicologia que trabalha com um tipo de sistema de homeopatia, a própria medicina chinesa, na medicina chinesa, principalmente, a gente consegue observar que dependendo da mancha que você tem, aonde que ela está, é um órgão que ela está representando do teu corpo que está sobrecarregado, que ele pode estar com excesso de toxina. O teu fígado, por exemplo, se você está com um pouco de esteatose hepática, você é uma pessoa com muita raiva, muito raivosa, porque o emocional está sempre junto, nós somos um todo. Você pode ter mais predisposição para ter manchas, né? Tipo de alimentação, então você vai se intoxicando. E dependendo dessa região, você consegue saber de onde que vem e você vai tratando. Tem muitas técnicas, tem muitos cremes. A Carol está perguntando aqui, ó, inclusive, se as manchas semelhantes aos melasmas, e as manchas semelhantes aos melasmas nos braços. Seria algo assim? É como se fosse alguma coisa... É totalmente diferente. Geralmente, nos braços, tem a ver com a melanose solar. É sol da vida inteira. Principalmente o sol que você se expõe quando você é jovem, mais adolescente, na fase da juventude. Você queima, a pele cicatriza. A gente não queima, uma vez tem aquela insolação, a pele cria umas bolinhas, depois descama. Aí passa um tempo, você vai lá, queima de novo. Queima. Isso não fica de graça. Quando você vai envelhecendo, a pele vai tendo uma diminuição da espessura, enfim. Algumas coisas. A gente vai desidratando com o passar do tempo, né? Por isso é importante passar hidratante. Você repõe a água. Então, para você manter a espessura da pele, você ingere água. Não só para você se hidratar, nós somos mais de 70% de água. Mas você precisa também estar fazendo o seu sistema funcionar, eliminando toxina. Eita, que está funcionando. A Carol é uma amiga minha de infância. E ela está escrevendo BTC o dia todo. BTC era o clube onde nós íamos. E nós passávamos o sábado e domingo tostando literalmente no sol. Óleo de amêndoa, né? Urucum, aquele raito, né? de sol. De sol. Então, agora ela tá com mancha no braço. Então, a gente chama essa mancha, às vezes a gente chama de poiclodermia solar, é a mancha que fica, às vezes, do decote da camiseta. E ela já foi fotodano, é tão grande que já teve lesão vascular. Então, a gente só às vezes consegue resolver ele, remover um pouco, dar uma bela melhorada, mas quando a gente usa a luz. Então, precisa de laser para resolver. Então, tem manchas que são melanoses solares, é sol da vida inteira. Entendi. Tem pacientes que tratam melasma. Então, por exemplo, os tratamentos de melasma são muito variados. Então, você pode ter peeling químico, tem vários tipos de ácido que a gente utiliza, tem os mais agressivos, os menos agressivos. A gente usa os injetáveis hoje em dia, por exemplo, o tranexâmico é um deles, que ajuda. Então dá para melhorar, o aspecto. Dá para melhorar e tratar muito bem. Hoje em dia a gente tem o microagulhamento, que é um padrão ouro.
Mas quando entra na luz, a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo tratamento, não só a lâmpada, mas com os cremes também. Tudo que irrita muito e clareia muito rápido, você pode ter um efeito rebote depois de um tempo, depois de um mês mais ou menos. O melasma, o que é o melasma? É o excesso de melanina, o pigmento melanina, que é o que dá o tom para a pele. Por que você ficava no sol torrando lá o raio? Para estimular a tua melanina. Quanto mais melanina, mais moreninha você fica. Então, só que essa melanina, ao invés de ela estar homogênea no rosto como um todo, ela está localizada em alguns pontos, em alguns receptores. Entendi. E ela também tem a profundidade na pele. Ela pode estar mais na superfície ou mais na profundidade. Existem equipamentos que dá para a gente ver, mas às vezes, só da gente passar um creme e clarear, a gente já sabe que aquela que clareou estava na superfície. Então, mais fácil para remover. Agora, as mais profundas são as mais resistentes. Não saem com creme, muitas vezes. Então, a gente precisa de tratamentos um pouco mais invasivos. Aí, o laser é o que eu menos uso, porque o calor pode estimular, tem mais chance. Existem lasers mais modernos, tecnologias com pulsos muito rápidos, que quase entram e saem de fininho, a pele nem sente, só consegue remover esse pigmento como se fosse fazendo uma tatuagem lá dentro. O problema é que não é só remover, é não deixar proliferar. Algo interno faz com que essa melanina seja produzida novamente. Então, é o antidepressivo que toma, é o anticoncepcional que toma, é a gestação. Antidepressivo também? Antidepressivo também? Lembra que eu te falei que muitos medicamentos são sensibilizantes? Os antidepressivos, muito deles, não só o anticoncepcional. Tá. Então, e aí o alimento, se seus órgãos estão sobrecarregados, se você está muito estressado, tem problema de cortisol, né, fadiga adrenal. Então, é uma série de fatores que a gente tem que ir trabalhando e equilibrando o paciente de dentro para fora e de fora para dentro, para que a gente possa ter um resultado que se mantenha no caso do melasma. Senão, você só vai ficar trocando de médico e trocando de fórmula. Aí você vem aqui e fala, ela não usou isso aqui, ela usou isso aqui, você leva todas as receitas do que você vai usou. Aí você já está me dando uma dica, ela já usou isso aqui tudo. Então vamos tentar mais alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa diferente por você, né? É claro que eu não vejo dessa maneira, mas a maioria dos médicos, sim. O que ela ainda não fez que eu posso fazer? Só que tem um outro problema. O caso do melasma, às vezes, se ele não for bem tratado, ele vai ficando crônico, vai fazendo como se fosse uma tatuagem, uma queimadura. Eu tenho uma paciente que ela se queimou a longo prazo. E ela por também causa dos produtos? Por causa dos produtos usados? Não, tratamento médico com quanto peeling mais agressivo, daqueles que queimam a pele, ardem, ela foi fazer isso. Sai a pele toda. Então a queimadura foi tão grande que depois ela ficou com uma mancha residual. E aí passou por outra pessoa, e passa mais isso, passa mais aquilo, passa mais produto em casa, achando que quantidade é melhor. Quanto mais irritado vermelho fica, mais rápido vai ser o resultado. Não é. Eu sempre brinco que mancha, quanto mais lento, melhor. Então é noite sim, noite não. Eu brinco que tem que passar um creme morde e outro assopra. Um antioxidante hidratante e o outro despigmentante. E a gente vai tratando internamente, vai desintoxicando o organismo, vai vendo o órgão que a pessoa tem, que é o órgão-alvo que a gente precisa tratar, que é o que ele tem mais necessidade, que provavelmente está mais sobrecarregado e que está drenando para a pele. O medicamento que está usando. Então, a gente vai tentando ver o paciente como um todo. Então, uma mancha não é só uma mancha, às vezes é uma ponta do iceberg. O buraco está bem mais embaixo. Mais embaixo. E essa outra paciente, ela também tem mania de secador de cabelo muito quente. Então, de tanto ela passar o secador de cabelo, vai queimando o calor. O secador de cabelo. Fazendo chapinha, você vai aquecendo tanto, você já tem aquela mancha ali. Por isso que eu falo muito perto, né? Eu nem tomei sol, passei um boné, óculos, fica com a marca do óculos, porque reflete. Entendi. Ou então só um mormaço já estimula a produção do colágeno. Às vezes a gente já pigmenta sem estar diretamente no sol. Acontece a mesma coisa, você está dando calor ali. Então, por algum motivo, você também acaba aumentando a mancha. Tem gente que vamos supor, no inverno a pele tá clarinha, você nem sabe que a pessoa tem mancha. Aí ela vai tomar sol, né? Salta, né? Aí eu tenho uma amiga que acontece isso, ela fala, a minha mancha aparece no verão. Não é que ela aparece no verão, é que aí toma o sol e a mancha fica mais forte. Por dois motivos. Quando a gente está no calor, tem a vasodilatação. Então, os vasos, eles incham.
Então, a mancha no verão, ela fica mais proeminente pela vasodilatação, porque você está irrigando mais essa região, as Entendi. bochechas, né? E quando você está no inverno, o vaso diminui o calibre, tem mais vasoconstrição, então fica mais clarinho. Você não tem aquela dilatação toda do vaso, então a mancha ela fica mais discreta. Entendi. E com enche, esvazia, essa produção da melanina, quando a gente consegue diminuir, às vezes o laser ele se torna necessário. Então, por isso que tem que estudar cada caso. Porque Entendi. quase todos os melasmas vêm acompanhados por um excesso de circulação no local. Então, quando eu consigo queimar, entre aspas, né? É como se eu fizesse uma esclera, que nem a gente seca vasinho na perna, a gente seca vasinho também nessa região. Eu consigo diminuir a circulação aqui, chega, e eu consigo diminuir essa produção de melanina nessa região. Você vai para o sol para estimular a melanina. Por isso que você também tem o estímulo da melanina, onde já tem mais melanina, vai estimular mais ainda. E com esses processos, é como se eu secasse, e aí então ele não fica estimulado, é isso? Você diminui a circulação no local. Talvez chegue menos medicamento, que seja menos fotossensibilizante. Vamos dizer mais ou menos assim. Entendi. Também é dos mecanismos, né? Entendi. Então, todos os medicamentos que a gente usa, os tratamentos que a gente usa, é para bloquear a produção dessa melanina. Eu me lembro que eu há muitos anos usei um produto que eu acho que é até um produto comum, que muita gente usa, que eu não me lembro agora. E em vez de melhorar, ele fez ao contrário, ele fez uma mancha branca. Eu usei no rosto todo, e aí ficou manchado ao contrário, entendeu? É como se tivesse tirou a pigmentação naquele local. Eu esqueci agora o nome, é um produto forte. Que depois eu fui numa dermato e a dermato falou assim, pelo amor de Deus, você usou isso. E aí, eu não me lembro qual que é o composto. Tenho que brincam comigo, doutora, minha mancha piorou. Aí a gente geralmente fotografa, conversa, né? Porque tem uns sinais de quando está melhorando. A gente chama de ilhas de pele sã. Então, no meio da mancha, começa a ter umas pontinhas brancas no meio. Isso significa que eu estou começando a ter umas ilhas de pele sem a melanina ali, que eu estou conseguindo clarear. Então, é o primeiro sinal. E a mancha, ela vai clareando aos poucos, como se a gente fosse passando uma borracha e ela fosse diminuindo, ela fosse clareando o tom. Tá. Agora, quando a gente passa, geralmente a gente trata o rosto como um todo, né? Não só na mancha, porque tem as bordas e aí você não trata homogêneo, mas pelo menos umas 2 vezes na semana, eu gosto de usar os ácidos, os despigmentantes, noite sim, noite não, por exemplo. Entendi. E nos outros dias eu uso outros ácidos ou um pouco que não sejam tão agressivos, né? Que não tenham tanta reação com a pele. E que sejam vão modular essa minha produção e a inflamação. Eu não quero muita inflamação, porque senão chega mais célula, vai ter o efeito rebote depois que você disse que piora. Você falou, entendi. Só que tem gente que fala assim, doutora, piorou. Não, é porque clareou tudo. Aí só aquela mancha mais resistente ficou mais evidente, chama mais atenção, mas ela tá melhor. Entendi. Então, quando a gente vai tratar a mancha, a gente tem que conversar bastante com o paciente para acolher, para ele entender o mecanismo, como funciona e por que a gente está trabalhando desse jeito, por que a gente vai optar por outros tratamentos. Às vezes eu tenho que fazer um rodízio de tratamento. O microagulhamento hoje em dia é um dos tratamentos que eu mais gosto, que eu mais vejo resultado, porque a gente consegue microagulhar, eu consigo tirar, entre aspas, esse pigmento lá da profundidade, através de um processo inflamatório, o organismo vai reabsorvendo e muitas vezes eu consigo diminuir essa produção, mais o suporte orgânico, mais o tratamento do corpo, dos órgãos, orgânico mesmo, da fisiologia do corpo. Entendi. Então, são os hábitos de vida, é o que come, é o que sente, lembra que eu comentei? Quanto mais raiva, mancha geralmente tem a ver com o fígado. Com fígado. Então, o fígado é um órgão que tem a ver com mágoa, com rancor, né? Com raiva. Gente, então, o negócio é ficar... raivoso tem mais chance de desencadear mancha. O negócio é ficar leve, né? Leve, de bem com a vida, porque reflete no rosto, reflete no corpo, né, Flávia? E não sair... O ideal, eu sei que é complicado hoje em dia, porque tá muito fácil. Você vai na farmácia, tem os nossa, o que eu vou usar agora? Né? A gente fica tentado. Mas e tem novidades toda hora. Porque, como eu falei, é multifatorial o problema.
Às vezes você não resolve com creme só, você tem que fazer, às vezes, alternar, a pele acostuma, não resolveu, a gente mistura. Você vai achando e vai trocando. Então, é um Entendi. processo o tratamento. Mas tem que tomar cuidado, porque senão você acaba manchando mais a pele, Mais a como pele, eu né? falei, essa tatuagem, essa queimadura, e depois fica muito complicado para o médico que fala assim, você é o 10º que eu procuro. Eu falei, ai, socorro. Né? Porque assim, e agora? Né? O que fazer, né? Que nem sempre a gente consegue o melhor resultado. Eu tenho muitos bons resultados, de verdade, no mercadismo, porque eu consigo tratar o todo. Mas Isso tem é alguns casos bacana. que são muito difíceis, são muito desafiantes para mim. Quando eu melhorei, clareou, ficou linda. Na terceira sessão, o paciente volta 3, 5 meses depois, mais com essa pandemia, ficou desempregada, a família mudou, um monte de coisas aí. Saiu de Manda novo. tudo de novo, começa do zero. Vai acabar. Vai acabar. E a gente tinha um monte de coisa para falar ainda. Tipo, Vai acabar a live, vai né? acabar. Eu achei que a pandemia vai acabar. A pandemia tomara também. Também, amém. A gente tinha que falar de pintas, de cremes. Bom, mas a gente marca depois uma outra conversa. Vou adorar. E depois eu vou te convidar aqui também para você dar dicas de moda, Ai, cores de tecido com a pele. Eu acho que vai ser legal. ótimo, ótimo. Vou dar um mimo para os nossos amigos aqui, que estão sempre aqui queridos. Vou adorar, vou adorar. Conosco também. Flávia, muito bom. Já acabou pessoal. Mesmo? É sério isso? Não dá tempo para a gente falar mais nada? Vai nada, vai, porque já são 20h32 e acho que eu entrei um pouquinho mais tarde, mas assim, tá pra explodir, né? Então tá. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa, pelo menos as meninas que têm mancha. Com né? certeza. Vai ficar gravado dessa vez. Com certeza. É um prazer, adoro falar de pele, adoro, que eu acho que a participação do paciente no seu tratamento é muito importante. Então, quando você se conscientiza do que está acontecendo com você e com o seu corpo, como eu te disse, a pele é o reflexo do que está dentro. Com certeza. Então, eu preciso de um corpo realmente saudável para que a gente possa ter uma pele saudável e bonita cada vez mais. Envelhecer bem. Envelhecer bem, né? Correndo atrás. Porque a cabeça fica boa. A cabeça fica boa, mas às vezes a pele não acompanha. Então, é importante cuidar, se cuidar. E enfim, saber os procedimentos. Tudo tem jeito, tudo tem tratamento e a gente vai ajustando conforme a necessidade. E cada vez melhor, né, Flávia? Cada vez mais tratamentos bons e coisas boas. Então, meninas... Sim, a ciência com essa questão da longevidade está aí para todo mundo, né? Então, hoje em dia está incrível. Tem muita coisa nova e na medicina como um todo, muitas coisas ainda vão surgir. E é isso. E a beleza vai acompanhando, né? Porque a gente precisa da carcaça, a funilaria e pintura tem que acompanhar a idade. Claro, né? E tem aquela coisa da imagem que a gente falou na outra, que é importante, não adianta. Isso a gente tem que cuidar do dentro, tem que cuidar de fora também, não tem jeito, né? Porque então, hoje em muito dia importante. A gente passa essa questão do mundo, inclusive, né? O que você passa, o que você quer passar com a sua imagem, a quantidade de estudo que tem em cima disso, o visagismo. Você quer passar... Tem o detalhe do desenho da sobrancelha, mais agressivo, mais malvada. Exatamente. Tomar cuidado para o rosto. Então, isso até a gente vai fazer uma live com uma amiga que trabalha com maquiagem e com sobrancelha. E ela vai falar um pouco sobre isso. Porque até na hora que a gente vai fazer um botox, a gente tem que prestar atenção para não deixar ela com cara de malvada ou muito boazinha e todo mundo abusa. Então, e do jeito que você se trata, do jeito que você se cuida, é o que você está passando para o outro. Então, como tudo é energia, é uma leitura de campo, você não precisa falar mais nada. Hoje em dia, porque a gente tem ação, tem atitude. É verdade. Você está se expressando e a outra pessoa está fazendo leitura e tudo é muito rápido. Então, é muito importante mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora vai encerrar. Gente, fiquei muito feliz com a live. Foi muito boa. Eu vou salvar. Pessoal, vou salvar, vou encerrar. Vai ficar lá no IGTV. Daqui a pouquinho eu subo. E a doutora Flávia está à disposição de todas. Sim, quando precisar. É só mandar lá nos directs que a gente ajuda, tá bom? Isso, tá bom. Querida. Muito obrigada. Gratidão prazer de novo, foi meu. Gente. Muito obrigada por vocês estarem com a gente até agora. Adorei. Obrigada a todos, gente. Beijo grande. Beijo. Vou desligar aqui. Agora vai acabar mesmo.
Vai acabar, Tchau, beijo. beijo.